Boa tarde, galera estudiosa. Venho hoje falar sobre uma coisa que eu adoro falar sobre, que é dor e sofrimento. Não que eu tenha, assim, aquele pezinho no pessimismo e na desgraça, mas só porque eu consigo olhar para a existência e para a dor como coisas que são indissociáveis. Não há como a gente pensar a existência sem dor e sem sofrimento, porque fazem parte da vida. Assim como faz também a alegria, o amor, a fome e todas essas outras nuances da existência. E pensando que hoje nós estamos vivendo numa época que é um pouco mais positiva, e que nega um pouquinho mais essa parte que poderíamos colocar talvez como pessimista da existência humana, acho que é importante a gente falar sobre isso, principalmente enquanto psicólogos, já que psicólogos clínicos, já que isso faz parte grandemente daquilo que a gente acolhe no nosso dia a dia enquanto psicólogos. E aí, quando a gente tem essa ideia positiva da sociedade e negamos um pouquinho essa. Um pouquinho não, porque se nega bastante. Essa ideia do sofrimento na existência humana, a gente meio que vai perdendo a capacidade, talvez, de conseguir lidar com isso de uma maneira um pouco mais produtiva, talvez. E a ideia aqui é que a gente consiga discutir essa questão da dor e do sofrimento e tentar meio que tirar essa coisa de tabu em cima disso, que faz parte, não tem como negar isso, então não adianta a gente fingir que isso não existe, ou não olhar para isso, talvez com a atenção que a gente pudesse, para que a gente consiga promover ainda mais possibilidades a partir dessa questão, já que é, na verdade, esta a nossa função enquanto terapeutas, enquanto psicólogos. E quando a gente traz essa questão de dor e de sofrimento, eu até estou utilizando um artigo que eu li sobre esse tópico da Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, sobre que ela fala sobre como a gente precisa. Ela traz algumas questões assim também do Kierkegaard, que é um outro psicólogo, filósofo dinamarquês, que traz muito fortemente essa questão. E ela traz a ideia dele sobre diferenciação entre dor e sofrimento. Que a dor seria tipo a tristeza, o pesar, essas coisas que a gente está sentindo, de fato, essa dor que a gente está sentindo. E o sofrimento, ele traz meio que como um desespero do ser humano frente a essa dor. Como uma maneira de reagir, talvez, a esta dor que ele não gostaria de sentir. Ele é o indivíduo, né? Não gostaria de estar sentindo algo que, que é, gente, uma doença do querer, assim, que a gente não pode conquistar pela vontade, sabe? Tipo, meio que uma negação da dor. Então, a partir disso, a gente tem essas duas questões que fazem-se bastante complementares e comuns na prática clínica. Isso nos traz algumas reflexões a respeito do que é a vida, né? Mais uma vez, o que é a vida? Cara, a vida, ela passa por esses lugares de dor. É impossível que tenhamos apenas coisas positivas, como muitas vezes é dito, né? Nesse discurso moderno da sociedade super feliz, super produtiva e super capaz de lidar com todas as coisas, ou de fingir que essas desesperanças talvez não existem. E uma das primeiras coisas que nós, enquanto terapeutas, precisamos compreender é que a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Logo, a, a nossa escuta em relação a quem está apresentando um discurso direcionado para esse lado
que a gente tem que deixar as pessoas falarem, né? A gente precisa deixar sair todas essas coisas e não vir com aquele discurso de que, obviamente, né, chega a ser até ridículo falar isso, que não precisa se sentir assim, de que as coisas passarão e de que logo isto será resolvido dentro da gente. Porque muitas vezes a pessoa precisa desse espaço para realmente falar sobre tudo aquilo sem ninguém rezar a missa, que na verdade essa é a função da terapia, né? Poder expressar tudo aquilo que tu sente sem ninguém ficar te julgando ou trazendo questões moralistas a respeito da maneira como tu se sente. Então, o primeiro passo sempre isso, deixar com que a pessoa consiga exprimir tudo aquilo que ela sente, para que ela também possa compreender um pouco mais e dar espaço para outras possibilidades de existir a partir daquela dor que ela está falando sobre. Então, a gente precisa dar esse espaço para a pessoa para que ela se mostre em toda a potência dela e consiga perceber que ela está sendo compreendida, né? Que ela tem um espaço para compartilhar essa dor. E não é necessário a gente atropelar as coisas ou ir para esse lugar de ofertar algo para aquela pessoa frente a essa dor. Até porque não temos esse poder de poupar o outro de se entristecer ou de sofrer. O que a gente pode fazer é compreender isso e ajudá-lo a ressignificar a partir de novas possibilidades que surgem a partir também disso. Então, quando a gente fala de dor e de sofrimento, é reconhecer o que está naquele, fazendo parte daquela existência naquele momento e ajudar a pessoa a compreender, talvez, que essa dor ela faz parte da vida. Até tem uma parte que a Ana coloca de uma frase do Heidegger, que ele diz que é isso mesmo, né, gente? É o que faz doer, o que faz sorrir. A vida é isso. Ele, em síntese, nos diz que o que faz viver faz também doer. Então, viver dói, existir dói, pensar dói, mas tudo isso nos possibilita uma abertura frente ao possível, aquilo que podemos enquanto seres humanos na época onde estamos inseridos, porque nós somos limitados por este espaço onde estamos inseridos, mas dentro dessa limitação máxima do que a gente pode fazer, nós temos ainda uma gama enorme de possibilidades que nós podemos nos tornar cada vez mais pessoais, cada vez mais a gente ir encontrando maneiras de ressignificar tudo isso. Então, acho que essa é uma ideia base, assim, para a gente ir discutindo ao longo de todo o nosso tempo aqui. Assim como eu tenho trazido, né, várias questões que estão dando uma pincelada por cima de algumas questões, mas que aos poucos a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas pensar a dor e o sofrimento são coisas que nós precisamos com muita atenção e principalmente sem preconceito. Porque tudo isso faz parte da vida e essa ideia de que sofrimento é talvez algo que a gente não tenha que sentir ou que só faça mal, é uma questão, puxa para uma questão moral que a gente precisa desvincular da nossa prática e entender como algo que sim, que faz parte, e é isso, não precisa categorizar em cima de bem e de mal, mas só como algo que está ali e que a gente precisa olhar com tanta atenção e cuidado e carinho como qualquer outro sentimento ou qualquer outra sensação que surja no processo de viver.